Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Nesta manhã, vamos meditar sobre o perdão divino. Texto base que vamos usar é Salmo 32, de 1 a 5. Gosto muito desse salmo. Aliás, Davi é meu autor predileto. Gosto muito de estudar sobre a vida de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nesse salmo de Davi, eu consigo perceber o quanto Davi é sincero e o quanto ele percebe a profundidade do perdão para a sua vida. Não há dúvidas que esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo davídico. Ele poderia vir logo após o Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, o pecado com Batseba. Este salmo é um salmo didático e tem muito a nos ensinar. Davi está falando do seu próprio pecado. Ele não tem problema de falar do seu próprio pecado, porque ele tem certeza que já foi perdoado. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ah, como é bom lembrarmos que somos perdoados pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O perdão traz alegria, o perdão traz leveza, o perdão é algo fantástico. E o salmo começa com duas bem-aventuranças, né? Davi vai pontuar aí no Salmo 32 duas bem-aventuranças, no versículo 1 e versículo 2. Quando eu penso no Salmo 32, eu me lembro também de Miqueias, capítulo 7. E o versículo 18 e 19 diz que Deus perdoa o nosso pecado, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e lá é proibido pescar. Como é bom sabermos disso. Estamos perdoados, estamos sarados, estamos livres da culpa e do peso do pecado. Paulo, em Romanos, vai falar muito sobre o pecado. De um modo geral, ele aproveita o capítulo de 1 a 8 para endossar essa ideia do pecado. E tem uma divisão interessante em Romanos. De capítulo 1 a 5, ele vai usar a palavra pecado no singular e depois ele vai usar a palavra pecados no plural, porque aí nós temos duas questões que são importantes da gente compreender teologicamente. Vou falar um pouco disso daqui a pouco. Hoje eu não tenho muita pressa. Quando Paulo vai no capítulo 4, versículos 7 e 8 de Romanos, Paulo vai fazer menção 10 vezes de uma palavra no grego que tem muita importância para aquele que foi justificado. Lembra, o tema de Romanos é justiça de Deus e o subtema é justificação pela fé. E lá no capítulo 4, Paulo vai usar 10 vezes a palavra logizomai, que é aquilo que foi atribuído, imputado, creditado na conta de alguém, mesmo sem merecimento. E aí a ênfase da justiça de Deus é atribuída a nós para sempre. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Aleluia. Isso tem que trazer alegria. Isso tem que trazer ânimo ao nosso coração. Ao contrário, quando a vida está amarrada por pecados, o peso, o fardo do pecado vai nos levar para o desânimo, para a tristeza. Eu gosto de lembrar que em Cristo nós trocamos de fardo. Ele disse: vinde a mim, todos vós,
estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele oferece trocar de fardo. Tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve e suave. Não tem ninguém que possa fazer isso por você, a não ser Cristo Jesus. Por isso ele foi à cruz morrer por nós. Estamos chegando à semana da Páscoa. Estamos chegando naquele momento que eu creio que é a época mais importante para o cristão, é a Páscoa. A gente dá ênfase no Natal, mas a Páscoa é libertação. E eu quero que você comece a ter um coração grato, sabe? Porque em Cristo nós fomos libertos. O poder do perdão divino é algo que extrapola a história, que transcende a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. O pecado fez grande estrago na vida da humanidade, é verdade. Mas o perdão estendido a nós pela graça de Deus é infinitamente maior. Por isso, Paulo vai expressar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, querido, isso precisa mexer com a gente. Se você é um cristão de verdade, isso tem que te emocionar. Nós estamos livres para sempre. O perdão divino é definitivo, não é provisório. Eu não estou perdoado hoje e amanhã não. Se eu confessei meus pecados em Cristo Jesus, se eu o confessei como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou perdoado, me tornei filho de Deus, cordeiro com Cristo. É o que a palavra nos afirma. E você pode acreditar. Esta palavra é fiel e poderosa. Há 3 palavras para pecado na Bíblia. São as principais: transgressão, pecado e iniquidade. E Davi vai usar essas 3 palavras no Salmo 32. Davi sabe do que está falando, Davi sabe o que está sentindo. Por isso ele afirma: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Os ossos são a parte mais forte do corpo, é o que sustenta o corpo humano. Mas quando o pecado entra, o pecado enfraquece, inclusive fisicamente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Nós sentimos o cansaço, o fracasso na mente, no coração. O desânimo é que vai prevalecer, porque o pecado adoece. Mas glória a Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo, porque na cruz ele resolveu o problema do pecado do homem. Foi dissipado uma vez por todas. Por isso, eu amo João 19:30, quando Jesus, no seu último suspiro, ele bradou: tetelestai, está pago. Esta foi a última palavra de Cristo Jesus para nós. Ele pagou o preço que deveria ser pago para perdoar os meus pecados e perdoar os seus pecados. Não tenha nenhuma dúvida disso. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero nessa manhã fazer essa pontuação com você. Aí onde você está, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, pare e confesse a Deus seus pecados. Peça a Ele para receber você como filho dele. E Ele assim fará, e você experimentará a alegria da salvação e do perdão divino. Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça. E Deus possa completar esta palavra no seu coração nesta manhã. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este canal existe para abençoar a sua vida. Deus te guarde e te proteja nesse dia maravilhoso que Ele nos deu. Tenha sempre esperança. Forte abraço.